O ranking de pickups da Consumer Reports para 2026. A Consumer Reports acabou de divulgar suas avaliações de 2026 e, pela primeira vez em anos, uma picape grande conseguiu uma pontuação alta o suficiente para entrar na lista das 10 melhores escolhas da entidade. Isso não acontecia desde 2019. Foram 7 anos sem uma única picape full-size e boa o bastante para receber esse reconhecimento. Pense nisso por um segundo. A categoria de veículos mais vendida dos Estados Unidos, e a Consumer Reports passou quase uma década sem conseguir recomendar uma única picape grande. Mas 2026 mudou esse cenário. E não foi só entre as picapes grandes. Em todas as categorias, das compactas às médias até as meia tonelada, a Consumer Reports encontrou 8 picapes que estão acertando em quase tudo. Estamos falando de notas altas em testes de rodagem, forte previsão de confiabilidade, dados reais de satisfação dos donos, vindos de pesquisas, com quase 380 mil veículos e ótimas avaliações de segurança. Isso aqui não é opinião jogada ao vento. São dados. E algumas dessas picapes vão surpreender você, porque marcas que muita gente esperaria ver dominando essa lista simplesmente não aparecem em alguns casos. Eu vou fazer a contagem regressiva do número 8 até o número 1 e vou dedicar mais tempo às duas primeiras colocadas, porque foram elas que conquistaram a maior honra da Consumer Reports neste ano. Se você está pensando em comprar uma picape em 2026, esta é a lista que você precisa conhecer. Vamos começar. Top 1 Nissan Frontier. Começando nossa contagem, temos uma picape que muitas vezes passa despercebida. A Frontier é aquele aluno da sala que nunca levanta a mão, mas tira a nota máxima em silêncio em todas as provas. Quase ninguém fala dela. Quase ninguém faz vídeo no YouTube sobre ela. Mesmo assim, ano após ano, a Consumer Reports continua dando à Frontier notas de confiabilidade acima da média. Para 2026, a Nissan fez uma atualização de meia-vida na Frontier, com alguns retoques discretos no exterior, no interior e uma nova colaboração com a Roush para um pacote visual. Mas a base mecânica não mudou, e esse é exatamente o ponto forte. Debaixo do capô está um V6 aspirado de 3,8 litros, com 310 cavalos de potência e 281 libras-pé de torque, trabalhando junto com um câmbio automático de 9 marchas. Sem turbo, sem complexidade híbrida, sem transmissão de dupla embreagem que pode deixar você parado em um estacionamento aos 60 mil milhas. É simplesmente um conjunto mecânico comprovado, feito para cumprir seu papel. A Frontier começa em $32.150 e chega a cerca de $42.370 nas versões mais caras. Isso faz dela uma das picapes médias mais acessíveis do mercado e bem mais barata do que uma Toyota Tacoma com equipamento parecido. A capacidade máxima de reboque chega a 6.720 libras, o suficiente para puxar um barco de bom tamanho ou um trailer de viagem sem grande esforço. Onde a Frontier perde pontos é no conforto ao rodar. A construção sobre chassi com eixo traseiro rígido e feixes de mola faz com que ela rode como uma picape de verdade. E o interior, embora tenha melhorado, ainda não alcança o nível do que Honda e Hyundai oferecem. Mas se você quer uma picape média simples, confiável e sem pagar o chamado imposto Toyota, a Frontier merece ser levada muito a sério. Top 2 Hyundai Santa Cruz. Passando para a próxima da lista, temos um veículo que desafia a definição tradicional de picape. E é justamente aí que a Santa Cruz fica interessante. A Consumer Reports prevê que ela será mais confiável do que a média dos carros novos em 2026. E a Hyundai ainda oferece uma garantia básica de 5 anos ou 60 mil milhas, além de uma garantia de 10 anos ou 100 mil milhas para o trem de força. Só essa garantia já deveria fazer você prestar atenção. A Santa Cruz é construída sobre uma plataforma monobloco compartilhada com Tucson, então ela dirige mais como um carro do que como uma picape tradicional. A sensação é mais próxima de um SUV do que de uma picape com chassi separado, e ela usa suspensão traseira independente com configuração multilink. A qualidade de rodagem é realmente impressionante para um veículo com caçamba aberta. Ela vem com um motor 2,5 litros turbo de 4 cilindros
entregando 281 cavalos e 311 libras-pé de torque, ligado a uma transmissão de dupla embreagem de 8 marchas. O preço inicial é de $29.750 e ela pode rebocar até 5.000 libras. Para colocar em perspectiva, isso é 1.000 libras a mais do que a Ford Maverick com pacote de reboque. A Santa Cruz também traz tração integral de série na maioria das versões, e a caçamba com tampa integrada e travável é uma solução realmente inteligente. Agora vem o detalhe importante. Segundo relatos, 2026 será o último ano da Santa Cruz. A Hyundai está encerrando o modelo, provavelmente para substituí-lo no futuro por uma picape média com construção sobre chassi. Então, se você quer uma, esta é a sua janela. A Maverick vendeu muito mais, mas número de vendas nem sempre diz qual veículo é melhor. Às vezes, só diz qual teve marketing mais forte. Os donos que compraram a Santa Cruz, por outro lado, gostam muito dela, com 88% recomendando o veículo na Kelley Blue Book. Se isso não é uma escolha escondida, eu não sei o que seria. Top 3 Chevrolet Colorado. A próxima da lista é uma picape que precisou lutar para voltar aos rankings. A Colorado passou por uma fase difícil nas avaliações de confiabilidade da Consumer Reports. Anos anteriores foram bastante criticados, e a versão totalmente redesenhada de 2023 não ajudou muito, porque a Consumer Reports costuma alertar que o primeiro ano de um projeto novo tende a ser o mais problemático. Mas o modelo 2026 teve tempo para amadurecer, e as notas começam a refletir isso. A confiabilidade está melhorando. O motor de entrada é um 2,7 litros turbo de 4 cilindros, com 237 cavalos. Mas a verdadeira história está na versão disponível desse mesmo 2,7 turbo, que nas configurações superiores entrega 310 cavalos e 430 libras-pé de torque. Isso é torque de respeito para uma picape média. A capacidade máxima de reboque chega a 7.700 libras, território de melhor da categoria. Os preços começam em $32.400 e sobem até $50.700 na versão ZR2, voltada para o off-road. O que a Consumer Reports gosta na Colorado é sua capacidade e suas opções de motorização. O que agrada menos é o sistema multimídia. Algumas preocupações com a qualidade dos materiais internos e o histórico de confiabilidade irregular da eletrônica da General Motors. Mas a Chevrolet vem corrigindo os problemas, e a Colorado está indo na direção certa. Se você precisa do máximo de capacidade de reboque em uma picape média e não quer pagar preço de Toyota Tacoma TRD Pro, a Colorado merece entrar na sua lista de test drive. Top 4 Honda Ridgeline. Chegando ao quinto lugar, temos a picape que prioriza o uso diário e o refinamento. A Consumer Reports já chamou a Ridgeline de uma das picapes mais civilizadas que já testou. E olhando os dados, fica difícil discordar. Esse carro dirige como um sedã, que por acaso ganhou uma caçamba na traseira. A Ridgeline usa um motor V6 de 3,5 litros, com 280 cavalos e 262 libras-pé de torque, combinado com uma transmissão automática de 9 marchas e tração integral de série com vetorização de torque. O 0 a 60 milhas por hora acontece em cerca de 6 segundos cravados. Isso é mais rápido que a Tacoma e mais rápido que a Ranger. Para uma picape que muita gente descarta como se fosse apenas um Pilot com caçamba, esses números são bem reais. O preço inicial é de $40.795, o que a torna mais cara do que a maioria das concorrentes médias. Mas veja o que você recebe por esse dinheiro. Pacote Honda Sensing de segurança de série, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Ela tem nota geral de 5 estrelas em segurança pela NHTSA. Oferece mais espaço para as pernas no banco traseiro do que qualquer picape média do segmento, com 36,7 polegadas. E tem aquele porta-malas embutido na caçamba. Se você nunca viu, é um compartimento vedado, travável e à prova d'água, integrado ao piso da caçamba. Tem gente que coloca gelo ali dentro e usa como cooler em eventos e encontros. Isso não é firula, isso é engenharia. O lado negativo é que a caçamba de 5 pés é curta.
A capacidade máxima de reboque fica em 5.000 libras e a Ridgeline tem o menor valor residual entre suas concorrentes, cerca de 63% em 5 anos, contra 72% da Tacoma. Mas se a sua definição de picape é um veículo que leva sua família com conforto durante a semana e seus caiaques com praticidade no fim de semana, a Ridgeline faz as duas coisas melhor do que qualquer outra da categoria. Top 5 Ford Ranger. Subindo na lista, encontramos uma opção muito equilibrada da marca do oval azul. A Ranger se tornou, discretamente, uma das picapes médias mais completas do mercado, e os dados de confiabilidade da Consumer Reports confirmam isso. A Ranger 2026 recebeu boas notas de confiabilidade, e a Ford vem refinando essa plataforma desde a reformulação de 2024, com resultados impressionantes. Você tem duas opções de motor: um 2,3 litros EcoBoost de 4 cilindros, com 270 cavalos e 310 libras-pé de torque, e um 2,7 litros EcoBoost V6 na versão Raptor, entregando 315 cavalos e enormes 400 libras-pé de torque. O motor padrão trabalha com uma transmissão automática de 10 marchas, que ficou bem mais suave desde sua estreia. A capacidade máxima de reboque chega a 7.500 libras. O preço começa em $33.350, posicionando a Ranger entre a Frontier e a Ridgeline. O que diferencia a Ranger nos testes da Consumer Reports é o equilíbrio. O conforto de rodagem é bom para uma picape com construção sobre chassi. A cabine é realmente agradável, com materiais de qualidade e uma central multimídia organizada de forma lógica. Os recursos avançados de assistência ao motorista da Ford, incluindo o Blue Cruise disponível e o excelente assistente de ré com trailer, dão à Ranger tecnologias que a maioria das concorrentes simplesmente não oferece nessa faixa de preço. A Consumer Reports também valoriza o fato de a Ford ter enfrentado diretamente as primeiras preocupações de confiabilidade, e os dados das pesquisas com proprietários mostram melhora constante. A Ranger não é a opção mais barata e não é a mais capaz no papel, mas talvez seja hoje a escolha mais inteligente e completa dentro do segmento das picapes médias. Top 7 Ford F-150. Agora chegamos às duas melhores. Estas são as picapes que conquistaram o status de top pick da Consumer Reports em 2026. De mais de 260 veículos testados, apenas 10 entram na lista das melhores escolhas. E essas duas ficaram com as vagas das picapes. Se você está pensando em comprar, preste atenção. A número 2 é a Ford F-150. Esta é a picape que encerrou um jejum de 7 anos. A Ford F-150 é a melhor picape grande da Consumer Reports para 2026, a primeira full-size a receber esse título desde 2019. E o motivo é simples: a confiabilidade finalmente alcançou o resto do pacote. Durante anos, a F-150 teve capacidade, recursos e números de venda, mas os dados de confiabilidade da Consumer Reports a mantinham fora do pódio. A Power Boost Hybrid, em especial, foi um dos veículos menos confiáveis avaliados por eles em vários anos modelo. Mas a pesquisa de confiabilidade de 2025 mudou essa narrativa. A F-150 2026 recebeu uma pontuação prevista de confiabilidade de 43, o que a coloca na média, e a Power Boost Hybrid marcou 49. Pode não parecer empolgante, mas para uma picape grande, confiabilidade média já é algo realmente impressionante. A maioria das picapes desse segmento fica bem abaixo da média. A linha de motores da F-150 é a mais completa do mercado. O 2,7 litros EcoBoost V6 padrão entrega aceleração sem esforço e 19 milhas por galão no consumo geral medido pela Consumer Reports. O 3,5 litros EcoBoost VV6 é o verdadeiro cavalo de trabalho. E o Power Boost híbrido combina esse 3,5 litros com um motor elétrico para entregar 430 cavalos, 20 milhas por galão no consumo geral e capacidade de reboque que pode chegar a 12.800 libras, dependendo da configuração. Os preços começam em $37.290, mas uma King Ranch ou Platinum completa passa dos $70.000 sem fazer força. O que colocou a F-150 no topo para a Consumer Reports não foi apenas a melhora na confiabilidade,
Eles elogiaram a cabine Crew Cab espaçosa, o interior silencioso, os comandos simples e o sistema de condução semi-autônoma Blue Cruise da Ford, considerado mais seguro e mais intuitivo do que a maioria dos sistemas rivais. Também destacaram inovações como monitores de ponto cego calibrados para reboque e auxílios de ré que simplificam o engate do trailer, recursos que parecem pequenos até você passar 20 minutos tentando alinhar uma carreta sozinho em um estacionamento. A Consumer Reports destacou especificamente a versão híbrida, observando que sua combinação de potência e eficiência é ideal para compradores que rebocam com frequência, mas também querem melhor economia de combustível no uso diário. A F-150 Hybrid entrega 430 cavalos e 20 milhas por galão na mesma picape. Mostre outra full-size que faça isso. Quem deve comprar? Se você precisa de uma picape grande capaz de fazer tudo, rebocar pesado, levar a família, encarar o trajeto diário com conforto e sobreviver a uma década de uso sem drenar sua conta bancária, a F-150 acabou de se tornar a recomendação mais fácil do segmento. Ela não é a mais refinada. A Ram 1500 tem um interior mais bonito. A Tundra tem o prestígio da marca Toyota. Mas a F-150 oferece mais configurações, mais opções de motor, mais capacidade e agora, finalmente, confiabilidade para sustentar tudo isso. Top 8 Ford Maverick. Finalmente chegamos ao primeiro lugar da lista. A Ford Maverick é a melhor picape pequena da Consumer Reports para 2026. E sendo bem sincero, é a picape que pode mudar a forma como uma geração inteira enxerga esse tipo de veículo. Começando em 28,45 dólares com um trem de força híbrido de série, a Maverick é a picape mais acessível que você pode comprar nos Estados Unidos. Mas barata não significa básica. O conjunto híbrido padrão de 2,5 litros e 4 cilindros entrega 191 cavalos combinados. E segundo a estimativa da EPA, faz 42 milhas por galão na cidade e 38 milhas por galão no consumo combinado com tração dianteira. A Consumer Reports conseguiu 37 milhas por galão no uso real geral. Em uma picape, 37 milhas por galão. Isso supera a maioria dos sedãs. Se você precisa de mais potência, o 2 litros EcoBoost Turbo de 4 cilindros disponível entrega 250 cavalos e 280 libras-pé de torque com transmissão automática de 8 marchas. A capacidade padrão de reboque é de 2.000 libras, mas o pacote opcional 4K Tal eleva isso para 4.000 libras, o suficiente para um jet ski, um reboque utilitário ou um pequeno barco de pesca. A capacidade de carga é de 1.500 libras em todas as versões. A Maverick é construída sobre uma plataforma monobloco compartilhada com Bronco Sport e Escape, o que significa que ela dirige como um crossover, não como uma carroça de madeira. A Consumer Reports elogiou a rodagem refinada, a condução segura, a excelente manobrabilidade em espaços apertados e os controles fáceis de usar. A visibilidade é ótima, o acesso é ótimo. O sistema multimídia é lógico, com tela sensível ao toque de 13,2 polegadas, Apple CarPlay sem fio e Android Auto sem fio. E aqui está o detalhe que fechou a questão para a Consumer Reports. Todo Top Peak de 2026 precisa vir de série, com frenagem automática de emergência, com detecção de pedestres, funcionando tanto em baixas velocidades quanto em velocidades de estrada. A Maverick cumpre esse requisito. Ela também oferece monitoramento de ponto cego disponível com cobertura para trailer, um recurso que você provavelmente não esperaria nessa faixa de preço. A caçamba da Maverick tem 4,5 pés de comprimento, mais curta que a de uma picape tradicional, mas é funda, é prática, e o sistema FlexBed permite configurar divisórias, pontos de amarração e soluções de armazenamento de acordo com o que você está carregando. A Ford claramente projetou essa picape para a pessoa que precisa de uma caçamba 15% do tempo e quer um carro diário eficiente e confortável nos outros 85%. Para 2026, a Ford adicionou algumas novas cores externas e passou a oferecer o motor EcoBoost com tração dianteira pela primeira vez.
Mas a verdadeira história é que a Maverick já provou seu valor. Os dados de confiabilidade das pesquisas com donos agora cobrem vários anos modelo, e a confiança da Consumer Reports na picape continua crescendo. Para quem é a Maverick? Para quem mora na cidade e precisa da utilidade de uma picape, sem o pesadelo de estacionar uma full-size. Para compradores jovens que querem algo prático sem falir no posto de combustível. Para qualquer pessoa que já alugou uma picape por um único fim de semana para buscar coisas na Home Depot e pensou que deveria existir um jeito melhor. Existe. Ele começa em US$ 28.045 e faz 42 milhas por galão na cidade. Isso não é um compromisso de picape. Isso é uma revolução em forma de picape. Conclusão e considerações finais. Então, aí está. 8 picapes que, segundo a Consumer Reports, estão acertando em 2026. A Nissan Frontier, da qual quase ninguém fala, mas deveria. A Hyundai Santa Cruz, em seu último ano, saindo de cena de forma discreta, porém excelente. A Chevrolet Colorado encontrando seu ritmo depois de uma reformulação turbulenta. A Honda Ridgeline provando que conforto e picape não são coisas opostas. A Ford Ranger entregando o pacote mais equilibrado da classe média. A Toyota Tacoma retomando seu trono de confiabilidade. A Ford F-150 finalmente conquistando seu lugar na lista das top picks depois de 7 anos de ausência. E a Ford Maverick redefinindo o que uma picape pode ser por menos de US$ 30.000. A Ford colocou 3 picapes nesta lista. A Toyota colocou uma. A Honda colocou uma. Isso não é coincidência. É uma empresa que decidiu levar qualidade a sério depois de anos sendo cobrada por isso. A pesquisa de confiabilidade das marcas da Consumer Reports mostra que a Ford subiu para o 11º lugar geral, ganhando 4 pontos e 2 posições em relação ao ano passado. Quando os dados começam a se mover nessa direção, vale prestar atenção. Da próxima vez que alguém em um churrasco disser que vai comprar uma picape por causa de um logotipo ou de uma propaganda, mostre este vídeo. Os dados não mentem, as pesquisas não têm fidelidade à marca e a Consumer Reports não aceita dinheiro de publicidade de nenhum fabricante. Isso é o mais perto de objetividade que você vai encontrar. Se essa análise mudou a forma como você enxerga as picapes disponíveis hoje no mercado, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos mergulhando nos dados e na história que as grandes fabricantes muitas vezes tentam esconder. Vamos construir juntos um futuro automotivo melhor. O próximo mergulho nos maiores segredos da indústria vem em breve.